Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Vamos falar hoje então com o ChatGPT. No vídeo anterior a gente perguntou as características positivas e negativas do povo japonês e nesse vamos perguntar a mesma pergunta a respeito da Coreia do Sul. Vamos ver se tem alguma diferença de cultura. A gente sabe da proximidade muito grande da Coreia do Sul com o Japão. Dizem que tem viagens até de balsa que fazem entre a Coreia do Sul e o Japão. Imagina o quão perto é, né? E a influência de cultura que eles têm. Mas vejo que a Coreia do Sul ela ainda tem mais influência da China culturalmente do que do próprio Japão, né? Essa é a minha ideia, mais ou menos, né? Opa! Pontos positivos e negativos do povo da Coreia do Sul. Vamos ver do que o ChatGPT nos diz, então, desses pontos que ele vai levantar. Então, de positivos primeiro. Educação valorizada. É interessante esse aspecto, né? A gente vê em algumas séries, alguns doramas coreanos, como o dorama do Titio lá, como é que é o nome do dorama? Esqueci agora. Mas tem na Netflix um que tem um professor de matemática que se apaixona por uma cozinheira. É muito interessante. E nesse dorama ele mostra muito forte essa questão da competição pela educação, né? Para se colocar em uma boa universidade, para ter grandes professores. Então eles têm uma competição muito grande e os pais super influenciam os filhos a ficarem estudando excessivamente, né? E ignorando às vezes saúde, ignorando vários aspectos psicológicos. A criança fica ali submetida a uma alta carga de estudos sem levar em conta vários aspectos, né, da vida dela, né, coisas que ela está deixando para trás para poder estar simplesmente estudando. Né. Disciplina e perseverança. Olha que interessante. A disciplina também vem falar aqui do japonês, né? Mas aqui no japonês ele não fala da perseverança, né? Ele é o primeiro aspecto do japonês, é a disciplina, né? Aqui do coreano é o segundo. Mas interessante que ele vem junto com a perseverança, né? O povo coreano, sul-coreano, é conhecido por sua disciplina, perseverança em face de desafios. Eles têm uma forte ética de trabalho e estão dispostos a se esforçar para alcançar seus objetivos. Bem interessante. Mas a gente vê também, né, nas séries de doramas coreanos um esforço muito grande do empregado, né? Um empregado com bastante iniciativa, com bastante empenho. A gente vê bem interessante como eles têm essa ligação. E, claro, tem vários tipos de empresa, vários tipos de negócio que a comunicação é totalmente diferente. Né? Respeito e hierarquia os mais velhos. Nossa, o coreano leva muito a sério essa questão do mais velho, né? A gente vê os hábitos deles de beber aquela bebidinha lá do soju. Quando tu vai beber o soju com uma pessoa mais velha, tu vira a boca assim e bebe mais escondido, né? A pessoa mais velha, ela pode se colocar, ela pode beber do jeito que ela quiser a bebida, mas a pessoa mais jovem ela tem que se manter muito respeitosa ao mais velho em todas as atividades. Né? Então eles têm essa questão também, e eu acho que também tem um pouco aquela questão de ser uma sociedade muito antiga, né? Então vem da antiga, tem muito aquela coisa da hierarquia. Né? Respeito pela hierarquia dos mais velhos, inovação tecnológica. Nossa, a Coreia do Sul. Acho que o grande boom, né, da Coreia do Sul foi a inovação tecnológica, né? Investimento em qualidade dos produtos lançados, muita coisa nesse sentido, né? É bem interessante. E uma resiliência cultural. O que ele quer dizer com resiliência cultural? Apesar de um passado conturbado, o povo sul-coreano demonstrou uma notável resiliência cultural. Eles preservam sua língua, tradição, identidade cultural ao longo dos séculos. Que interessante, né? A gente vê que na Netflix, assim como eles têm vários filmes de doramas atuais, eles também têm vários doramas que se passam no tempo da monarquia, né? No tempo que tinha um rei, e abaixo do rei tinha toda uma estrutura hierárquica em que mantinham aquela região, né? Aquela localidade
com essa estrutura de monarquia, né? E a monarquia só foi acabar com a guerra com o Japão, né? Que foi ali em 1910, e daí depois só o Japão foi sair da Coreia, né? Do Sul lá em 1940, né? Então o Japão tinha aquela coisa de não deixar o sul-coreano ter a cultura deles, né? Não deixar eles falarem a língua deles, obrigar as pessoas a falarem o japonês, e destruíram muito da cultura sul-coreana. E quando eles retomaram aquele espaço, eles acenderam com muita intensidade essa cultura muito forte, essa dedicação aos princípios, aos valores, à linguagem, a N fatores, né? Muito interessante esse aspecto da história da Coreia do Sul. Resiliência cultural é bem interessante como eles levaram a sério isso com o passar do tempo, né? E os pontos negativos: pressão social e competitiva. É interessante, quando a gente viu o japonês lá, ele também tinha uma questão parecida, né? Conformidade, pressão social e estresse. Não é exatamente igual, mas também, né? A pressão social é um aspecto bem local, né? Bem interessante. Rigidez social e hierárquica. Então, tipo assim, uma pessoa mais bem colocada, uma pessoa numa situação melhor, eles sempre vão ter uma maneira de se portar diferenciada, né? Não é um simples trato, né? Interessante. Cultura do trabalho excessivo. Olha só, esse aqui também repete o comportamento japonês, né? Conformidade social. E a conformidade era o primeiro aspecto do Japão. Olha como os pontos negativos estão se cruzando, né? E por último, a homogeneidade. Assim como no Japão, a Coreia do Sul é uma sociedade relativamente homogênea em termos de etnia e cultura, exatamente o mesmo aspecto que a gente comentou do Japão, né? Só que eu vejo, sim, que na Coreia do Sul já tem uma abertura muito maior do que no Japão para estrangeiros, né? Eles têm uma cultura mais aberta. Eu vejo que eles têm essa admiração lá pelo povo americano, eles têm essa cultura que valoriza vários aspectos que te percebe que são captados de várias regiões, né? Tem muitas coisas da cultura americana, tem muitas coisas da cultura chinesa, tem muita coisa da cultura japonesa. Então é um agregado já mais globalizado, né? A gente vê a Coreia do Sul mais globalizada, né? Algumas empresas com sede nos Estados Unidos e tudo mais, e o Japão já tem mais dificuldade de fazer essa transição com múltiplos países, né? Tipo assim, uma empresa muito forte no Japão tem dificuldade de ter sede nos Estados Unidos, por exemplo. Então, acho que pode ter várias coisas parecidas, né? Coincidências, questões ali também pela proximidade dos dois países, mas são países bem diferentes, né? Então tá, por hoje é só. Até a próxima. Deixa eu interromper aqui.